Amém. Não sei como que você está, como que está a sua saúde. Realmente tivemos algumas notícias essas semanas aí, que a saúde de alguns aí estão mais abaladas, e o pessoal está se recuperando. Eu estou começando a ficar melhor hoje. Também a saúde aí não tem ajudado muito nesses dias aí, mas o Senhor tem tido misericórdia da gente. Romanos 12, versículo 5, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá, nesse texto. Romanos 12, versículo 5. Romanos 12, está dando um pouquinho de eco aqui para mim. Romanos 12. Diz assim o texto, olha só. Assim também com o corpo. Vou ler a partir do 3, tá bom? Vou ler a partir do 3. Romanos 12, a partir do 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Eu acho muito interessante esse texto que Paulo escreve aos Romanos. Nesse texto aqui, começando ali no versículo 1, ele começa a falar do nosso culto ao Senhor, como que nós devemos prestar o nosso culto, e na sequência ele fala que a nossa mente ela precisa ser transformada para adorarmos a Deus do jeito certo, e aí ele começa a falar que nós somos membros de um mesmo corpo, nós somos todos membros de um mesmo corpo. Quem aqui já teve unha encravada? Alguém já teve que ir em podóloga para cortar aquele cantinho assim? Eu conheço gente que já teve que ir lá, e não é barato esse negócio, né? Não é barato, é um senhão ali mais ou menos para você tirar uma unha encravada. Gente, e é só um negocinho assim que entra ali e não tem, se a pessoa vai andar daquele jeito por causa de um negocinho assim que entrou ali. Eu não sei quem já teve bicho de pé. Ah, não, bicho de pé não é coisa de hoje em dia, né? Isso aí é do sítio, né, Júnior? Pegava aqui em Curitiba? Diga, Alessandro. Coisa muito antiga, não, o Júnior lembra aqui em Curitiba, o pessoal pegando aí, ó. Eu sei que lá para o interior aí, a gente foi num congresso, numa cidade para o norte, e aí eu e o pastor Hilton, a gente saiu muito de chinelo, e ele voltou de bicho de pé. Né, a gente andando lá e ele voltou de bicho de pé, e aquilo prejudica todo o movimento. Eu não sei quem tem aquela joanete, né, que é esse ossinho ali do pé que cresce, né, e dependendo do sapato já não dá certo para usar. Veja, eu estou falando só exemplo de coisa do pé, que já nos atrapalha, mas dependendo outras partes que vai prejudicando o nosso corpo, a gente vai tendo dificuldade, e se você tiver algumas dificuldades, vai ficando muito difícil. E Paulo está falando que nós somos membros de um mesmo corpo, ou seja, quando a ideia que Paulo quer trazer é que quando existe dificuldades com uma pessoa, o corpo todo padece. É essa a ideia que ele está trazendo, e a gente precisa estar atento nisso, né? Paulo ele usa o exemplo do corpo humano para ensinar como os cristãos devem viver e trabalhar juntos.
Nós precisamos viver e trabalhar juntos. Por isso que a pergunta que eu faço nessa noite é: por que nós precisamos uns dos outros? Por que não dá para a gente caminhar sozinho? Por que igreja tem esse negócio que a gente tem que caminhar juntos, a gente tem que estar juntos, né? Nós não podemos alcançar os propósitos de Deus sozinhos. Deus criou você e nos criou de uma forma que nós precisamos estarmos juntos para cumprir os propósitos dEle. Nós não cumprimos todos os propósitos de Deus se nós estivermos sozinhos. Então nós precisamos uns dos outros. Esse é o ponto central daquilo que nós vamos olhar hoje. Então olha para a pessoa que está do seu lado aí, não precisa dizer nada para ela não, mas só olhou, então é dessa pessoa que você precisa. Você precisa dessa pessoa, né? Se quando é marido e mulher ali, né, precisa mais ainda, né? Mas nós precisamos um ao outro aqui juntos, né? Você precisa dos outros o dia todo. Quem disse para você que a lanterna traseira do seu carro estava queimada? Sabe quando você está andando com o seu carro e de repente alguém te avisa, já aconteceu, está saindo da igreja, alguém me parar e falar assim, pastor, que está queimado ali. Sabe, quem foi que disse que a sua camisa tinha um furo nas costas? Sabe quando você veio com a camisa errada aquele dia? Alguém precisou te avisar isso. Pior ainda, quando alguém chega para você e disfarçadamente fala assim, tem um feijão no seu dente. Ainda bem que a pessoa avisou, porque quantos outros talvez viram e não falaram nada. Às vezes a gente fica com vergonha. A gente estava um dia num culto, a Ana acabou com um culto uma vez, gente. A gente estava lá na primeira igreja batista, há muitos anos isso, e um pastor estava pregando, um pastor que ele não costumava pregar naquela igreja, e ele estava muito empolgado, mas muito empolgado, que ele começou a babar, assim, esbravejar, assim, de um jeito, que de repente uma baba saiu da boca e ficou no queixo, e ele continuou pregando, e aquela baba enorme assim, parada no queixo, e aí a Ana não aguentou, e aí uma hora ele olhou para a gente, a Ana fez assim, bem disfarçado assim, sabe? Fez assim, Aí quando ele fez assim, que ele sentiu a baba, ele ficou tão desconcertado, que ele terminou a mensagem. Eu falei, Ana, você acabou com a mensagem do homem, Ana. Mas não dava aquilo, porque ninguém estava mais prestando atenção em mensagem nenhuma naquele momento, estava um nojo aquele negócio. Vejam, nós precisamos que alguém nos avise, a gente não dá conta de algumas coisas, nós precisamos dos outros. De quem é que você precisa? Vai depender do que estiver acontecendo com você. Se você, igual eu, que estava meio ruim do estômago e de repente, acho que a imunidade caiu muito, aí vem uma gripe junto. Preciso de médico, preciso de uma ajuda nesse sentido. Qual é o tipo de pessoa que vai me ajudar? Aquela que tem conhecimento, talvez aquela que vai orar por mim, mas nós precisamos do outro. Por isso que eu faço a pergunta hoje, por que precisamos uns dos outros? Por que a gente precisa um do outro? Me deem exemplos aí, por que a gente precisa uns dos outros? Me ajudem. Por que a gente precisa dos outros? Para demonstrar amor, fé, carinho, o que mais? Compaixão, serviço, o que mais? Falem aí, me ajudem. Para ensinar, o que mais? Fale, Jonatas. Unidade, o que mais? Por que nós precisamos uns dos outros? Partilhar nossas lutas, para que o mundo creia e veja que nós fomos enviados por Ele. O que mais? Tem mais alguma coisa? Tem algumas coisas, né? Oi? Corpo de Cristo. Primeira coisa, por que eu preciso dos outros? Eu preciso dos outros para andar comigo. Eu preciso de alguém para andar comigo. A vida cristã, gente, ela é uma caminhada. A gente usou peregrinos bem isso, né? É uma caminhada. Você e eu estamos em constante avanço para alcançarmos o destino final. A Bíblia diz que na média em que você caminha pela vida,
você precisa caminhar ao lado de outra pessoa. Quando você chegou na igreja, você lembra de pessoas que caminharam com você? É mais difícil caminhar sozinho. Quando a gente chega à igreja, se ninguém caminha com a gente, é mais difícil. É mais fácil quando alguém caminha comigo, quando alguém me ajuda, quando eu tenho o apoio de alguém. Deus nunca planejou que a gente andasse sozinho, né? Quando Deus cria o homem, e ali ele olha o homem sozinho, ele fala, não é bom que o homem esteja só, e ali ele prepara uma ajudadora, uma mulher para estar junto com ele, mas não tem a ver só com casamento, tem a ver exatamente com o nosso dia a dia. Eclesiastes diz lá, é melhor 2 do que 1. Ou seja, nós vamos entendendo que é melhor ter alguém comigo. Deus viu que a gente precisava de outro ser humano lado a lado, porque ter alguém por perto é mais seguro. Guarda isso, ter alguém por perto é mais seguro. É mais seguro andar pela vida ao lado de outras pessoas. A segurança em um grupo, o risco é menor. Você já teve que andar numa rua estreita, escura, sozinho, por uma área da cidade assim meio tenebrosa? Já teve que andar sozinho assim? Eu lembro na minha cidade, no Mato Grosso do Sul, toda sexta-feira os jovens faziam vigília. E eu lembro que eu vinha de bicicleta, gente, no escuro, 3 da manhã, 4 da manhã, e eu lembro que eu andava muito rápido, porque o medo de acontecer alguma coisa, chegava muito rápido em casa. Já teve vezes de pegar algumas ruas escuras, às vezes você está indo numa rua, você precisa ir a pé em algum lugar de noite, são 2, 3 quadras bem iluminadas, mas parece que tem uma quadra, que é o Vale da Sombra da Morte ali, né? É aquele lugar que você, parece que dá até um frio na espinha, você tem que passar por ali assim, né? Escuro, parece que os cachorros lá tem mais naquele lugar. Por lugares assim é melhor se tem alguém comigo. É melhor se eu estou acompanhado, é melhor se a gente está junto, é melhor. Então, é melhor por quê? Porque é mais seguro. Isso pode, muitas vezes, dar muito medo andar sozinho, por isso é mais seguro andar em um grupo. É mais seguro, também é porque é mais motivador. Ter pessoas ao nosso lado faz com que a gente não desista. Ter pessoas ao nosso lado. Quando você tem alguém do seu lado motivando, você continua firme. Tem um provérbio na Zâmbia que diz assim, ó, quando você corre sozinho, você vai rápido. Mas quando corre acompanhado, você vai longe. Gente, a vida ela não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. E a gente precisa ir longe. Então eu preciso de ter alguém que vai me motivar. Eu na minha adolescência, fui corredor de 100 metros. Fui medalhista e tal, da minha cidade, aquela coisa toda, bem legal assim. Né? Corria, salto em distância, mas maratona não era meu negócio. Maratona, porque o perfil é outro, né, de maratonista, né? Bem magrinho assim, né, para ser maratonista, né? Então não era o meu perfil era velocista. Mas eu lembro que a gente corria 100 metros, dava o tiro de largada e já terminava. E toda a sua energia parece que era gasta ali. E eu lembro da galera que fazia maratona, que corria longe, e eu lembro que eles sumiam de vista, e depois eles apareciam para o final da corrida, porque eles conseguiram ir mais longe. A energia deles era diferente que a minha. Então eu preciso de pessoas que me ajudem. Eu lembro de alguém contando que correu, acho que a meia maratona aqui em Curitiba, quando ele faltava ali uns 5 quilômetros para terminar, ele não aguentava mais, alguém chegou, grudou no braço dele e falou, você não vai desistir não, vamos embora. Grudou no braço e foi correndo, levando a pessoa, e correu com ele assim, mais ou menos uns 200, 300 metros, e ele falou, verdade, eu não posso desistir. E ali ele completou, ele não sabe quem era, mas ele só terminou porque tinha alguém junto com ele. Então andar sozinho é muito pior. Nós precisamos ter outro com a gente, ter alguém sempre perto,
nos ajuda a crescer espiritualmente, e isso é bênção. Precisamos mais do que a Bíblia para crescer, nós precisamos de outros crentes, crescemos mais fortes e mais rapidamente aprendemos uns com os outros, sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus está ensinando, também aprendemos a progredir. Quando nós ouvimos o outro, quando a gente caminha com o outro. Então, nossa ideia é, por que eu preciso do outro? Eu preciso do outro porque eu vou ser mais motivado. Eu preciso do outro porque vai ser mais seguro. Eu preciso do outro porque eu vou crescer espiritualmente. E aí eu vou aprender com o outro. Por isso que eu preciso ter alguém para andar comigo. Deixa eu te fazer essa pergunta. Quem está andando com você? Ou você está andando com quem? Andar sozinho, gente, sempre é um risco. Sempre é um risco. A caminhada do andarilho sozinho, ela é sempre muito solitária e muito mais difícil. Toda vez que a gente vai fazer trilha aí, montanha, né, Maiquito? Nunca sozinhos, né? Porque o sozinho, ele pode se machucar e ficar pelo caminho. O sozinho, ele pode se perder na trilha. O sozinho, pode acontecer um acidente e não ter ninguém que o socorra. Eu preciso ter alguém. Por que nós precisamos uns dos outros? Porque eu preciso de alguém para andar comigo. Segundo motivo que nós precisamos uns dos outros é para ter alguém para cuidar de mim. O texto de Filipenses 2, versículo 4, diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É interessante que essa declaração, ela vai contra a nossa cultura, porque muitos pensam, meu eu é tudo que interessa, tudo gira em torno das minhas necessidades, dos meus interesses. Ou seja, nós precisamos entender que eu preciso do outro porque é alguém que vai cuidar de mim e é alguém de quem eu vou cuidar. Essas relações precisam acontecer, por isso que nós precisamos dos outros, porque eu vou cuidar de alguém e alguém vai cuidar de mim. A Bíblia, ela fala contra essa cultura egoísta que a gente vive agora. Nós, em casa, a gente passa por fases de coisas que a gente assiste juntos em casa, né? De vez em quando a gente assiste uma série, assiste uma outra coisa juntos. Nós estamos assistindo a série Largados e Pelados juntos, né? E a gente está assim, vibrando com aquilo lá. E é muito engraçado, porque eu e a Ana, a gente brinca muito, daí a gente vê umas folhas de palmeira, a gente já fala, olha lá para a gente fazer o nosso abrigo com as folhas de palmeira, né? A gente fica brincando com essas coisas. Mas lá, todas as vezes que alguém fica sozinho, é muito mais sofrido. É muito mais sofrido, porque eles sempre precisam ter alguém para cuidar um do outro. Tem um dos participantes lá, que é um dos mais polêmicos, que é o Jeff, e ele é muito polêmico, ele fala, é para isso que eu vivo, e não sei o quê, e a gente gosta de ver o jeitão dele todo explosivo e com energia, na verdade. Só que ele, quando encontrava outros, ele sempre dizia assim, olha, nós não estaremos juntos, nós seremos vizinhos. E ele sempre colocava um limite entre a participação dos outros. Então ele tinha a dupla dele, ele conseguia comida e ele não repartia com os outros. E teve um episódio que ele ficou doente e ele precisou que todos cuidassem dele. Ele é conhecido como o competidor mais egoísta de todos. Ele é muito animado, mas ele é o mais egoísta, então isso vai contra ele, todo mundo tem raiva dele por causa desse egoísmo dele, mas ele precisou que cuidassem dele. E aí tem um episódio que ele admite isso, eu nunca imaginei, mas tiveram que cuidar de mim. Até o mais egoísta dos homens, a mais egoísta das mulheres, precisa de alguém cuidando. Então nós precisamos caminhar e ter outros, e por isso Jesus fala que nós precisamos dos outros, porque nós precisamos cuidar de outros e precisamos ser cuidados. Eu preciso de pessoas que cuidem de mim. A Bíblia diz assim, não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Esse é o sacrifício que agrada a Deus, cuidar um do outro.
Não há sacrifício que mais agrade a Deus do que cuidar uns dos outros. Nós precisamos de cuidar de todos da igreja. Isso significa permanecer tomando conta, vigiando, no sentido de olhar para as necessidades. Se você for para a guerra, vai ficar de sentinela. Em algum momento, quando todos estiverem dormindo, você ficará acordado para vigiar. E é assim que acontece numa guerra. De repente está todo mundo ali, um fica de sentinela para que os outros durmam. Depois esse sentinela dorme e outro fica de sentinela para que todos possam dormir. Porque é assim que tem que ser. Eu preciso ter alguém que vai vigiar por mim e eu vou vigiar por essa pessoa. Espiritualmente falando, quem é que está cuidando da sua vida? Ou quem é que está ajudando na sua vida espiritual? Quem está vigiando por você? Há alguém que ande próximo a fim de ajudá-lo a não cair nas mais velhas armadilhas de Satanás, armadas de modo a confundi-lo? Você tem alguém assim? Tem alguém que está cuidando e te ajudando? Você está ajudando a vida de alguém? Porque é assim que tem que ser a nossa vida espiritual, um ajudando o outro. Você não pode esperar que alguém cuide de você se você não está cuidando de outra pessoa. Então, se comprometa com alguém e diga: vou te ajudar, vou cuidar de você, vou estar sempre ao seu lado. Um dia um jovem veio falar comigo dizendo que não tinha amigos. Ele veio falar assim: eu não tenho amigos. Não tenho amigos, e não sei o que fazer, pastor, o que eu faço? E aí eu disse para ele assim: mas você é amigo de alguém? Você se coloca na posição de ser amigo? Ou você simplesmente só quer ter um amigo? E eu lembro que ele fez uma reflexão profunda, e a gente conversou um bom tempo sobre isso, e ele chegou à conclusão que ele não era amigo dos outros. Ele queria ter amigos, mas ele não se colocava numa posição de ser amigo. E a gente combinou algumas estratégias a partir daquele dia e ele começou a ser amigo. E hoje é um jovem com muitos amigos, mudou a postura. E eu lembro que naquela época, isso há mais de 10 anos, eu lembro quando ele começou de maneira intencional se aproximar de alguns jovens e ele se colocou como amigo. E ele começou a cuidar desses jovens. E outros jovens começaram a cuidar dele. E isso mudou na história dele. Então, em primeiro lugar, porque nós precisamos uns dos outros, precisamos ter alguém que ande conosco, nós precisamos de alguém para cuidar de nós e cuidar deles, e nós precisamos dos outros. Em terceiro lugar, para chorar conosco. Nós precisamos ter alguém que chore conosco. O texto de 1 Coríntios 12, 26 diz assim: quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Essa semana agora, a Alexandra colocou da Rebeca, que estava internada, que está para receber alta, e nós temos orado. Quantos outros casos a gente foi acompanhando aí, a gente chorou junto. Como que você reage quando alguém está sofrendo ao seu lado? Como que você reage quando você vê a dor do outro? Nós precisamos, gente, ter empatia pela dor do outro, sentir a dor do outro. Por isso que nós precisamos caminhar juntos. Você lembra daquela parábola, quando Jesus fala do bom samaritano? E a parábola é assim: um homem, ele sofre um acidente, na verdade uma violência contra uns ladrões, pegam ele, roubam tudo que ele tem, batem nele, ele fica no beira da estrada. E aí passa por ele um sacerdote. E quando o sacerdote passa, o sacerdote vê aquele homem, mas o sacerdote, ele não ajuda, porque ele achou, talvez, que o homem estava morto, e ele não podia encostar no morto, porque ele se tornava impuro. Então ele passa de lado e vai embora. E aí vem o levita, que era um outro religioso, olha também para aquele homem, passa distante e vai embora. E aí vem um samaritano. E o samaritano, quando olha para aquele homem, o samaritano, ele era considerado inimigo do povo, eles tinham nojo do samaritano, mas o samaritano olha para aquele homem, pega esse homem, coloca no seu animal, leva para uma hospedagem,
deixa naquela hospedagem, paga todas as despesas, deixa um dinheiro a mais e diz: depois eu volto para pagar se gastar um pouco mais. E Jesus pergunta: quem foi que realmente cuidou do próximo? É isso que nós precisamos ter, de olhar a dor do outro e ajudar o outro na sua dor. Foi o que a gente fez quando a gente viu os noticiários do Rio Grande do Sul. Quem não se compadeceu quando viu aquilo? Quando a gente começou a ver as notícias do Rio Grande do Sul, as enchentes, o pessoal perdendo tudo, a gente começou a se compadecer e nós começamos a ajudar. É isso que nós precisamos fazer, a chorar com o outro. Nós temos muitas pessoas que são apáticas em relação àqueles que sofrem, em relação àqueles que choram. Nós estamos juntos nesse mundo. E não existe um cristianismo privado, individualista. Nós precisamos nos envolver com as outras pessoas. Romanos 12, 15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Com quem você precisa chorar? Sabe aquela vizinha que está enfrentando uma crise, que precisa que a gente chore junto? Sabe aquele camarada lá do trabalho, que está enfrentando uma dificuldade com os filhos? E chorar com os que choram não significa exatamente que a lágrima precisa correr dos seus olhos, mas você precisa entender a dor do outro. Quem é que chora com você? Quando você chora, para quem é que você manda um WhatsApp quando as coisas não estão bem na sua vida? Quem é essa pessoa? Quando as coisas desandaram na sua vida, imagina, uma coisa difícil aconteceu. Para quem você manda uma mensagem? Talvez hoje você podia mandar uma mensagem para essa pessoa, né, dizendo assim: obrigado porque você tem chorado comigo. Porque quem são essas pessoas que choram com você, que ajudam você? Para quem você liga quando recebe uma notícia ruim? Você precisa ter do seu lado pessoas que possam, no momento de dor e sofrimento, dizer: estou orando por você, vamos ficar aqui, dar a você todo o apoio que você precisa. De segunda para terça, gente, eu tive um problema no estômago. A segunda-feira à noite eu já estava meio ruim, assim, me sentindo meio com ânsia de vômito, meio enjoado. E naquele frio, gente, de segunda para terça, eu tive que passar no trono, gente. Ô tristeza, gente. Você está embaixo da coberta e você tem que levantar, porque se você não levantar, o estrago vai ser pior. E não tem opção, você tem que ir. E foi assim, gente, mais horrível. Eu não sei se eu fiquei com mais raiva ou com mais sofrimento. Eu não sei o que foi ali, porque estava muito frio. A cada 20 minutos, 15 minutos, tinha que levantar. E coitadinha da Ana, e sofrendo junto ali, porque se eu acordava, ela acordava também. E ela: precisa de alguma coisa? Precisa de um remédio? Precisa disso? E foi assim a terça-feira toda. Melhorei, mas aí comecei a melhorar disso, veio uma gripe. Começou uma gripe, e hoje, no final da tarde, que eu comecei a aparecer gente de novo. Mas algumas pessoas ficaram sabendo que eu estava ruim. E na segunda-feira. Aí ontem, hoje, algumas pessoas: está precisando de alguma coisa? Pastor, está precisando de alguma coisa? Orei por você. Quer que te acompanhe no hospital? Quer isso? Quer aquilo? Nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Quando a Lana esteve internada agora, algumas pessoas revezavam e dormiram com ela no hospital. Nós precisamos olhar para a necessidade dos outros. Então a pergunta que eu faço é: quem são as pessoas que choram com você? E quem são as pessoas que nós precisamos ir lá chorar com elas? Quem são as pessoas que nós precisamos estar atentos e olhar e dizer assim: olha, essa pessoa precisa da minha ajuda, essa pessoa precisa que eu chegue perto dela. E por último, nós precisamos uns dos outros para testemunhar junto com elas. Testemunhar juntos. O que isso quer dizer? É que Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito, tem uma missão para você, você tem uma mensagem de vida que Deus quer que você diga ao mundo.
e se você não compartilhar, nós vamos falhar na nossa missão. Só que às vezes é difícil fazer isso sozinho. É mais fácil compartilhar da mensagem de Jesus quando alguém está junto comigo e me apoia nisso. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem na nossa missão. Quando Jesus distribui os discípulos para irem pregar o Evangelho, Ele coloca eles de 2 em 2. E eles vão de 2 em 2 falando do amor de Jesus. É como se um estivesse ali para falar e o outro para interceder. A ideia é que eu preciso um dos outros, porque eu preciso das pessoas que me ajudem a viver o testemunho do Evangelho. Mais do que isso, igual o Júnior falou no começo, porque só vão crer em Jesus se as pessoas virem o nosso amor e a nossa unidade, as pessoas vão crer no Evangelho. Por isso nós precisamos do outro, nós precisamos amar uns aos outros. João 13:35 diz assim: se vocês se amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros, não é amor a Deus, a Jesus, está dizendo amar os outros. Eu preciso amar o outro. Quando eu amo o outro, quando eu caminho com o outro, quando eu tolero o outro, quando eu aceito o outro, aí as pessoas reconhecem que nós somos discípulos de Jesus. Se nós queremos ganhar a nossa comunidade, nós queremos ganhar as pessoas que estão à nossa volta para Jesus, nós precisamos amar as pessoas que estão à nossa volta. Você quer ganhar o seu amigo, ganhar o seu vizinho? Nós precisamos mostrar o amor de Jesus. Se nós queremos ganhar as pessoas que estão à nossa volta, nós precisamos amar. Eu não sei se você é dessa época, se você viveu numa igreja onde as assembleias eram os momentos de maior quebra-pau que tinha. Eu não sei se você foi de uma igreja dessa, quando faz aquela assembleia. Nossas aqui na igreja são muito tranquilas, né? Porque a gente fala do relatório financeiro, movimento de membros, né? Quem vai se tornar membro, quem está saindo. Mas eu lembro que tinha uma igreja que eu fiz parte, gente, que as assembleias começavam 10:30 da manhã e terminavam 1 da tarde. E eu lembro que eram os cultos mais concorridos, lotava a igreja, porque todo mundo queria ver, porque todas elas davam quebra-pau. Dava quebra-pau, então lotava de gente, né? Todo mundo ia para a assembleia, era uma bênção, só que não, né? Todo mundo queria ver aquilo. E eu lembro que um dia, a briga foi tanta que o pastor saiu, ele é o presidente, né? O presidente não pode falar opinando, ele não só pode ser outra pessoa assumir. Aí ele falou assim: por favor, o vice-presidente assume a mesa aqui. Aí o vice-presidente assumiu, aí ele foi, pegou o microfone, aí ele falou como um membro: eu quero dizer aos irmãos que se os irmãos aprovarem esse negócio aí, eu estou saindo da igreja. Era desse nível. E eu lembro que as discussões eram terríveis. Mas isso não trouxe nem uma vida para a igreja. A igreja não cresceu, nem um batismo, nenhuma reconciliação. Isso só afastou as pessoas da igreja. Mas eu já vi a igreja crescer quando a igreja está amando, quando a igreja está cuidando, quando a igreja está se importando. Isso faz a igreja crescer. Nós precisamos caminhar uns com os outros. Então, só revisando. Primeiro, nós precisamos ter alguém. Por que eu preciso do outro? Eu preciso ter alguém para andar comigo. Segundo, para cuidar de mim. Terceiro, para chorar comigo. E quarto, para testemunhar junto comigo. Quando nós entendemos essas verdades, quando nós entendemos isso, a nossa caminhada pode ser muito diferente. Nós precisamos uns dos outros. Então, quero desafiar você a não caminhar sozinho. Nós, como igreja, nós precisamos andar todos juntos. Filipenses vai nos dizer: enquanto isso, vivam de modo que seja um testemunho a favor da mensagem de Cristo. Não permitam que nada na conduta de vocês a desabone, esteja eu presente ou não.
A conduta de vocês deve ser a mesma, estando eu aí como testemunho ocular ou só ouvindo de longe. Permaneçam unidos, como uma única forma de pensar, esforçando-se para levar o povo a confiar na mensagem, nas boas notícias, sem se acovardar ou se esquivar diante de alguma oposição. Ou seja, não é fácil vivermos em comunidade. Nós vamos ter muitas lutas, mas nós não podemos nos isolar. O preço a ser pago vai fazer diferença. A fé cristã, ela é uma guerra que precisa ser vivida junto com o outro. E é com o outro que nós vamos vencer. Por isso que nós precisamos caminhar uns com os outros. Vamos orar, pedindo a bênção do nosso Deus. Na sequência nós vamos louvar ao Senhor. Pai amado, nós agradecemos, Pai, pelo seu cuidado, pelas suas bênçãos, e nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor cuide de nossas vidas, nos ajudando, Pai, a depender um do outro, Deus, a caminhar um com o outro. Nos ajuda, Deus, a ter aquele que caminha conosco, de ter aquele, ó Deus, que nós cuidamos e somos cuidados por Ele, que choramos juntos e que testemunhamos juntos, ó Deus, do Evangelho do Senhor. Nos ajuda, Deus, como igreja, a vivermos juntos. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.